Gente, ó, mais um podcast aqui diretamente da feira. E esse podcast é super interessante, faz parte da história da Ability Serviços. Eu vou ficar caladinho, quietinho aqui, porque eu tenho curiosidade de escutar isso. João, essa é contigo aí, pô. De escutar não, de confirmar, né? Exatamente. Nós estamos aqui... Eu tô escutando a segunda versão agora, né? Eu tô escutando a segunda versão. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Otaviano. Esse homem, ele foi síndico do... que na verdade era o Guararapes Shop, né? De Areias. Na verdade ainda é Guararapes. Ainda é, né? Mais conhecido como Mini Shop de Areias. Esse homem aqui, Dr. Luiz Otaviano, era síndico lá do shopping, né? E eu, na verdade, hoje tudo que eu tenho, eu já contei essa história em podcast. E não é podcast não, no institucional da gente fala sobre isso. O porquê me fez a levar, e aí esse é o papel, esse é a pegada do nosso podcast, o porquê cada síndico, né? Vamos dizer assim, abraçou, porque assumiu a sindicatura frente aos condomínios. E hoje aqui a gente está com o Dr. Luiz Otaviano, né, que ele era o síndico da época do Mini Shop de Areia, do Guararapes Shop. E ele foi uma das pessoas que, em eu fazendo oposição a ele, comecei a fazer oposição a ele, terminei assumindo como síndico lá o condomínio. E esse homem aqui é o culpado de tudo. Foi ele que fez eu hoje ser o CEO, o empresário, o diretor da Ability Serviço, a segunda empresa maior do mercado de Recife. Em quantidade de condomínio, né? Em quantidade de condomínio. Né? E a primeira melhor. E a melhor administradora do mercado. E o culpado de tudo isso é o Dr. Luiz Otaviano, que durante um grande tempo, né, eu olhava para ele meio atravessado, mas depois eu comecei a entender nas minhas reflexões que ele foi usado por Deus. E aí me fez exatamente seguir nesse caminho que para mim foi um caminho vitorioso. E hoje eu agradeço a ele. E ele ficou surpreso de chegar hoje aqui no nosso stand aqui na feira, no nosso AbilityCast. E eu começar a contar a história, ele disse, rapaz, eu não sabia que, como é que se diz, que você tinha entendido a história dessa forma, né? Que qual foi a história, pessoal? A história foi que nós fazíamos, era eu, Galego e um lojista lá do Shopping de Areias e Breno, que era o dono da Juliarte. Nós fazíamos uma festa lá no estacionamento do Mini Shop, que era o Encontrão. E essa festa nós fazíamos de 15 em 15 dias. E dado um certo momento, né, a gente estava com a festa toda programada, ingressos vendidos, banda contratada, bebidas compradas. E aí a festa ia ocorrer no sábado, quando foi na quarta-feira, Dr. Luiz Otaviano, tá gravando, viu? Tá aí na frente da Faz câmera. parte disso aí, ó. No AbilityCast é assim, João. E próximo é você que vai sentar aqui. Daqui a pouco é você. E aí o que é que acontece? O Dr. Luiz Otaviano travou completamente a festa, né? Disse que a festa não iria ocorrer. Ele agora vai explicar os motivos dele, que na época nós ficamos tão pé da vida e não entendemos. Eu costumei, recentemente que a gente estava conversando, eu disse para ele, Luiz Otaviano, talvez foi vamos dizer assim, sua postura enquanto militar na época, né, que você disse não vai ter festa e acabou-se e é isso e está decidido. E a gente era moleque, eu tinha 17 anos, e a gente não entendeu lá no momento, na época, logicamente ele vai explicar o motivo qual foi, né, e naquele dia eu decidi o seguinte, vou fazer oposição agora ao Dr. Luiz Otaviano, vou pegar no pé dele. E foi por consequência disso, né, passado o tempo, ele chegou a entregar o cargo de síndico e o pessoal na Assembleia olharam para mim e disse, você é que vai assumir. Eu disse, eu? Sim, você é que vai assumir. E nessa brincadeira eu passei 13 anos como síndico lá do Mini Shop de Areias, né? Agora eu vou deixar o Dr. Luiz Otaviano se explicar. Primeiro foi um prazer revê-lo aqui, apesar que nós já nos encontramos várias vezes. Eu fui até na tua empresa lá em Boa Viagem. Boa Viagem. E eu posso considerar assim, se eu tivesse morrido agora e tivesse de Pedro, e ele dissesse assim, de Deus, dissesse, olha, você prejudicou alguém e esse alguém foi João, eu estaria surpreso. Porque a gente às vezes talvez faz acontecer certas coisas e talvez sem perceber. Mas você vai ter noção, mais do que todos estão escutando aqui, da verdade, vamos dizer assim. Primeiro, nunca jamais... A grande prova agora. Jamais teria condição de provocar ou punir alguém, independente de ser me chamado de militar. Militar, sim, fui militar, mas eu sou um ser humano normal, onde você me conhece. Tenho o maior carinho e vim saber da sua irmã faleceu, a vida continua, mas eu tenho meus pesos aqui, você há de convir, da sua irmã também, da sua sobrinha.
a Kátia. Mas o certo convite, naquele momento, eu fui indicado síndico, porque era um primeiro síndico que tinha muito tempo, e depois eu vi saber que levou aquele negócio, a gente pode provar, veio até falecer, já é falecido. O segundo também deu problema, né? O certo convite também não veio um caso, e eu assumi porque aclamaram ao síndico, coisa que eu não queria. Fui levando, você era um menino, pé no chão, Moleque, 17 anos, 17 anos. juntamente com os demais. Jogava dominó. Jogar dominó ali que era proibido, em vez de perna. Agora, E apostado, viu? Os lojistas tudinho se reunia. Não era só eu, quando ele fala você, porque a gente tá sim, aqui. Mas era todo mundo, todos os lojistas. você é de se reuniam, convir que jogava dominó. talvez esse conflito que você está dizendo, e eu desconheço, mas a vizinhança já tinha N baixa assinada, de qual aquelas festas, embora dos jovens, era barulho e insuportável. Então já ia chamar a polícia, aquele negócio todo, tinha um pedido que não. Então não era eu dizer que eu não posso, mas se a maioria dissesse que era, quem sou eu sim dizer que, por exemplo, seja você moleque ou você mais velho. Chegou meu tempo normal, não teve dúvida, assumiu, não interessa quem foi o próprio candidato, você, podia ser ele. Eu não botei o pé e dizer não vou. Como hoje eu vejo um síndico de lá, diz que não quer passar e não passa, vai ter que sair na justiça e assim por diante. Isso é a história de hoje lá do condomínio. Eu acredito que hoje, um síndico A ou B, tem que haver a mudança para que a oxigenação. Alternância. Tá certo? Até como eu descobri aqui, que hoje você tem um síndico e tem um síndico empresarial depois, né? Profissional. Eu não sabia disso, mas tem que ter um síndico. Mas diferente de você, eu fico super surpreso, porque eu estou vendido. De repente estou passando no setor, você com ódio de mim, eu jamais tinha ódio de você. Não, mas aí eu não tenho ódio de você. E eles são passagens da vida. Vou dar um exemplo bem clássico. Nós temos um cidadão lá, que você conhece, pode até citar que isso é uma verdade nua e crua, religioso e tal. E por acaso, na discussão lá, foi dizer para ele que esse síndico que eu chamei ele que eu jamais votaria nele. Não é verdade. Eu até pedi desculpa. Eu quero votar em você. Como agora? Foi o que eu disse pra você. Voto pra lá. Eu estou mentindo pra você? Não. Se eu tivesse mago ou não quisesse, eu jamais diria isso. E não é a primeira vez que ele me convida para voltar para administrar lá o condomínio. Então, você vê que é um mal entendido da tua cabeça, tu era menor. O peso maior é a comunidade que está com uma baixidade contra nós mesmos, contra a sua irmã, que era dona de loja, não é isso, é verdade? E você depois se tornou dono de outra loja e cresceu. Graças a Deus você também. Mas não foi Luiz Otaviano, que não foi eu. Tanto Mas eu posso lhe fazer uma pergunta então? Na verdade é o seguinte, então o senhor está dizendo aqui, Natália e Mariana, escuta aí, tá? Que isso é pra mim também. Quer dizer que João era meio perturbador lá no condomínio. Novo, menino, era no pé no chão, não era um cara... Porque você quando quer, não só ele era representante do condomínio, através da irmã, tudo, você tem que andar no mínimo de quê? Sandália havaiana. Você não pode andar. Agora. Tinha um bigodinho, né? Que eu vi umas fotos. Aí uma pessoa que toda. Era meninada. Entendeu? Agora, não é ele a forma que ele anda com o pé no chão, não é. Não, que a gente tem que respeitar. Todo contribuinte ou andar no. Não posso, porque no shopping Rio Mar, não posso. Não posso discriminar. Não é essa forma. O que aconteceu, que talvez ele tivesse intrinsecamente, era os vizinhos de trás, que era um barulho danado, que ele sabe muito bem. As festas era vapor. Se você contratar segurança, como hoje tem e tal, aí sim. Mas a gente tinha segurança, tinha Romano, tinha... Romano e companheiro. Vai voltar a confusão de 27 anos atrás, tá vendo? Mas ele há de convir primeiro, que não é Luiz Otávio, não é só eu. Não, veja, você está explicando, entenda, veja, você está explicando e hoje eu estou entendendo. O senhor tá certo, que ele é meio afoito também. Quando ele quer fazer festa, ele não tem freio, não. Eu conheço bem. Você tá explicando e hoje eu estou entendendo que por trás... Se eu tivesse sabido que ele tinha por trás de alguma coisa, eu tinha falado já há muito tempo com ele, como a gente foi visitá-lo várias vezes, ele nunca me disse nada. Nunca me disse nada. Não, foi assim, assado, eu acho que estava começando a empresa dele, e hoje eu fico feliz ele saber que está bem. Mas não foi eu que impedi, foi o sistema fez isso. Entendi. E tanto é que houve a festa. Mas outras festas começou... Porque quem tinha barganha de querer ganhar dinheiro? Era o cara o Bita, né? Mas Bitas não tinha Bar. Responsabilidade nenhuma. Esse Bita era uma onda, viu? Entendeu? Esse Bita tinha um cacuete que ele ficava fazia assim, por exemplo. Fazia assim, não era? Aí voltando ao projeto, tem aquele rapaz da locadora que você olha, Celso. Me esculhambar no momento que eu estava trabalhando. Já pensou, você está trabalhando, dá licença, espera eu trabalhar, porque na hora de folga eu sou Ele é dentista também, é odontólogo. Depois que ele saiu,
meu amigo, não sei o quê. Pô, não Ô, é Marconi, assim. Luiz estava abiturando o dente lá de um paciente, E ele aí vai- Celso chegava na porta e bapa lá e Luiz... Não, também não era assim, não. Não respeitava, né? Mas, João, Ou seja, olha, veja, não, mas o fato é o seguinte, o que você está me trazendo agora, e de fato, pessoal, a gente está falando sério agora, o que ele está me trazendo é que, quando ele proibiu a festa, ele proibiu porque existia um abaixo assinado por parte dos moradores e vizinhos você sabe disso. ao shopping de Areias, e por conta desse abaixo assinado, ele tacitamente e certamente, hoje eu entendo, porque estou recebendo a informação hoje, certo? Que ele embarreirou a festa. E você, Isso aí, como beleza. síndico, você poderia ser criminalmente Pronto, responsabilizado. só que na época, Marconi, veja, por que é que eu virei a oposição dele? Na época, a posição de Luiz, e por isso que eu fiz a referência que era militar na época, Luiz chegou e, não vai ter festa e ponto. Então veja, aquilo ali pra gente soou como uma intransigência, entendeu? Veja, porque a gente não entendeu, ele não passou o outro lado, seja porque Sabia. o motivo foi. Talvez que você era menino, mas sabia. Não era pra tentar no cascudo nele, homem? 17 anos. Mas aí o que é que acontece? Veja, realmente lá, vamos dizer assim, os filhos dos lojistas, né, de lá, é o seguinte, a gente, tipo, ia pra lá, na época quem tinha loja lá, a loja era da minha irmã, eu tomava conta, aí depois foi que eu fui ser dono de loja, mas o que é que aconteceu? Veja bem, a gente era, enquanto não tinha movimento, a gente tava jogando dominó, tava jogando porrinha, veja, isso eu entendo hoje, certo? Que realmente, num ambiente de shopping, que era um shopping de referência. Antigamente não tinha shopping Guararapes, antigamente, quando existia o shopping, não tinha o shopping Rio Mar, não tinha o shopping O Tacaruna. Plaza. Então o shopping de Areias, ele era uma referência, porque ele não tinha o macro, não é isso, Luiz? Tudo veio depois. Então, veja, era uma referência. Só que é o seguinte, a gente abria a loja às 9 horas da manhã. Então, geralmente começava a ter movimento, o quê? Depois das 11, na hora do almoço o pessoal começava a chegar. Então, de 9 até as 11, a gente sem ter o que fazer. Era jogar porrinha, era jogar dominó, né? Na área comum do condomínio. Na área comum do condomínio. Não, porque não tem a praça de alimentação lá do condomínio, a gente ficava jogando ali. Aí, logicamente, com esse tipo de jogo, aí um se exaltava, aí chamava um palavrão, uma coisa, outra. Aí tava de sandália, ficava com os pés no chão. Então, já viu que não era o que estava proibido. Aí os funcionários do condomínio começavam a piruar, dar pitaco, entendeu? Romano, que era um segurança... Sem contar que eles reclamavam desse fator. Não era eu que proibia, era eles faziam tudo. Aí na veja, vez. realmente isso aí existia, isso aí é fato e ele está coberto de razão. Só que acontece o quê? Diante desse cenário, né, com esse embarreiramento da festa, pra gente e para alguns lojistas também, que o pessoal meio que nos abraçaram, disse, não, tem que fazer a festa de todo jeito, porque a festa, de uma certa forma, a festa, ela trazia uma movimentação para o condomínio. Se era cliente diretamente ou não, veja, isso aí eu realmente não conseguia precificar isso, entendeu? Mas trazia uma movimentação pro cara do bar, pros caras da lanchonete, o pessoal passava a conhecer, porque o Encontrão ele passou a ser uma festa conhecida Agora, nos bairros. quero falar uma pergunta a você, já que você tocou no assunto. Se aquele tipo de festa, daquele nível, fosse hoje, sem a segurança, com segurança só que você falou de Não matar- existia. Era briga, era um caos terrível. E ali era uma formação. A sorte que naquele tempo não tinha essa maldade, vamos dizer Maldade, assim. Tem hoje. agressividade e tudo. Hoje Isso você é pode fato. botar segurança tudo e você ainda está correndo risco. Mas veja, verdade? o Mas- nome Encontrão é porque a festa era voltada para os amigos. Por exemplo, o estacionamento do shopping não era tão grande e a gente tinha uma relação de amizade muito grande. E aí, meu amigo, o Encontrão era só os amigos. Então, por isso que não tinha briga. E tinha segurança. Não tinha segurança proporcional à quantidade de gente que tinha na festa. Mas a gente tinha os próprios seguranças do shopping que a gente contratava e botava eles como extra, entendeu? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, João. Se hoje essa festa fosse acontecer no condomínio que tu morava, que tu mora hoje, tu autorizava? Naquele nível. Eu autorizava, não, eu participava sem ninguém saber. Mas você estava correndo risco. Toma 5. Tô muito feliz em ter escutado o outro lado da história. Já escutei essa conversa de João mais de 50 vezes, sem sombra de dúvida. Eu tenho 49 ainda, né? E quer dizer o seguinte, quer dizer que as festas de João lá não era muito saudável, não. Não era. A festa era saudável, sim, no ponto da meninada, vamos dizer assim. Mas a vizinhança, já idosa, calejada, era processo, era documentado. Outra coisa, ele mora numa casa hoje. E eu só sabia que tem um bar do lado que às vezes fica fazendo uma zoada. Ele vai lá brabo. Rapaz, que zoada é essa? Mas rapaz? hoje em É que dia você- você tem as leis que não sei o que tal, aquele negócio todo tem. Mas naquele tempo não tinha esse negócio todo. Mas aí a turma virava à noite, até de madrugada, e a vizinha do dedo estava na minha porta. Era festa. Entendeu? E ele nem aparecia. Gente, aqui é Dr. Luiz Otaviano. Esse homem
só para a gente resumir um pouco do podcast, ele foi síndico do mini shop de Areias. Em dado momento, as nossas ideias se convergiram aí, e aí eu decidi fazer oposição a ele, e por consequência disso foi que eu vim a ser síndico do condomínio, e passado o tempo, eu comecei a administrar condomínio. Então hoje, basicamente, por conta desse embate nosso, eu cheguei, já confirmei várias vezes, né, que foi ele que me fez eu ir por esse lado de gestão condominial, e todo o sucesso que eu tenho hoje, né, ele tem uma participação significativa. E quando eu abordei ele aqui, antes de nós começarmos a gravar, eu acho que ele pensou, imaginou que eu tinha alguma diferença com ele, não, de maneira nenhuma. Na época, eu fiquei puto da vida, tanto que eu fui fazer oposição para ele. Mas hoje eu só tenho a agradecer, já agradeci várias vezes, inclusive em outros podcasts, né, várias vezes. O motivo que me levou a questão de ir para a área de gestão condominial, inclusive com o maior hoje do mercado, que é Márcio Gomes, da CEMOG, que foi que passou a administrar lá depois que eu saí. Eu contei no podcast dele essa história. Mas, João, por que foi que tu fosse para essa área de gestão condominial? E aí eu conto que foi por conta de Luiz, né? Por conta dele que, em ele criando essa dificuldade de a gente fazer a festa, eu decidi ser oposição dele, ele entregou o condomínio e o pessoal jogou na minha mão e eu fui síndico de lá durante 13 anos. Essa é a história. Luiz, eu vou agradecer a você. Isso é uma linha tênue que você está traçando, mas na verdade não foi bem assim. Eu confio que tem muito... Você hoje como homem de negócio sabe muito bem que tem um fator que... Vai ter confusões ainda. Tá sim. Né? O que ele está tentando dizer aqui, passar, é o seguinte, é que, a falha de comunicação que ocorreu lá na época diz respeito a, vamos dizer assim, a responsabilidade que ele tinha, logicamente, como síndico, e as demandas vindas por parte dos vizinhos, né, com relação a barulho, a isso e aquilo, mas os vizinhos todos participavam da festa, só queriam o ingresso para entrar na festa. Tomar banho. João, foi um prazer. O prazer foi todo meu, Luiz. Obrigado mesmo. Viu? Claro, filho. O senhor faz parte da história da Blitz Serviço. Mas eu tenho alguma percentagem, pelo menos 1%. Olha. Eu tenho 1% pelo menos. Eu vou até ver no contrato social se tem alguma porcentagem aí nas contas dele. Mas gente, a gente precisa conversar. Estamos finalizando aqui mais um podcast. Fica ligado em nossas redes sociais. Muito conteúdo aqui na Feira do Condomínio. Se liga que a gente já volta. Beijo. Habilite Serviços. Tornando fácil a difícil tarefa de ser síndico, principalmente nas festas que acontecem de forma ilegal nas galerias, nos shopping de Areias que acontece. Tudo bem, filho. Beijo.